E aí, no vídeo de hoje, vamos falar sobre os primeiros gols de cada seleção sul-americana em Copas do Mundo. Veremos quem marcou o gol, quando marcou o gol e em qual partida marcou o gol. Sem mais enrolação, bora começar. Começando com o nosso querido Brasil, não tão querido por alguns. Vamos para a primeira Copa do Mundo, no Uruguai, em 1930. Onde o primeiro gol da seleção brasileira nas Copas do Mundo foi contra a Iugoslávia, sendo feito pelo Preguinho, aos 62 minutos de jogo. O resultado da partida foi de 2-1 para a Iugoslávia, que assim eliminou o Brasil da Copa do Mundo de 1930. Agora vamos falar dos nossos irmãos argentinos. O primeiro gol foi também na Copa do Mundo de 1930, no Uruguai. O gol foi feito por Luiz Monte, aos 81 minutos de jogo, marcando um gol de pênalti que deu a vitória para a Argentina por 1-0 sobre a França. Nessa edição, a Argentina ficou com o vice-campeonato, sobre o Uruguai. Um fato sobre Luiz Monte é que 4 anos depois, ele foi jogar pela seleção italiana, pois na época ele estava jogando na Juventus. Na Copa de 1934, realizada na própria Itália, ele foi campeão mundial. Agora vamos falar do Uruguai. O primeiro gol do Uruguai em Copas do Mundo foi na Copa de 1930, em sua casa. O gol foi marcado por Héctor Castro, aos 60 minutos de jogo. A partida foi contra o Peru pela fase de grupos da competição. Com o gol de Héctor Castro, o Uruguai vence o Peru por 1-0 e pouco tempo depois é campeão da Copa do Mundo. Já que já tínhamos mencionado o Peru agora há pouquinho, é dele que vamos falar agora. A primeira participação do Peru foi na Copa de 1930, no Uruguai. O gol foi feito por Luiz Emílio de Souza Ferreira Ubi. Mas vamos chamar ele de Luiz, tá bom? Mesmo com o gol do Luiz aos 75 minutos de jogo, o Peru perde a partida por 3-1 para a Romênia, consequentemente sendo eliminado da Copa do Mundo com a última colocação de seu grupo. Agora vamos falar da Colômbia. Sua primeira Copa do Mundo foi a do Chile de 1962. O primeiro gol foi marcado por Germán Aceros, aos 21 minutos, com a partida sendo muito épica, provavelmente o melhor jogo da Copa de 1962, terminando com um empate em 4-4 com a União Soviética, com o único gol olímpico da história da Copa do Mundo, e a Colômbia conseguindo um empate de forma heróica. Já que falamos da Copa do Mundo realizada no Chile, vamos falar sobre o próprio Chile. Sua primeira participação foi na Copa do Mundo de 1930, no Uruguai. O primeiro gol foi de Carlos Vidal, aos 3 minutos. Além desse gol, o Carlos também marcou outro gol aos 65 minutos, além de um gol contra do Manuel Rosas. Vitória chilena por 3-0. O Chile ficou em segundo no seu grupo, sendo que apenas o primeiro do grupo se classificava, sendo eliminado da Copa do Mundo de 1930. Continuando na América do Sul, vamos falar sobre a Bolívia. A primeira Copa da Bolívia foi a de 1930 no Uruguai, mas nessa Copa eles não marcaram nenhum gol. Na Copa de 1950, no Brasil, novamente nenhum gol. O primeiro gol da história da Bolívia em Copas veio em 1994, no jogo contra a Espanha. Aos 67 minutos, o Erwin Sanches marca o seu primeiro e único gol boliviano em Copas. Os caras devem ter ficado muito felizes. Porém, mesmo marcando o gol contra a Espanha, eles perderam por 3-1, ficaram na última colocação do seu grupo e foram eliminados, nunca mais voltando para uma Copa do Mundo. Agora, vamos falar de uma seleção que vem evoluindo bastante, o Equador. Sua primeira participação em mundiais foi em 2002, na Coreia do Sul e Japão. O primeiro gol veio uma derrota de 2-1 para o México, onde aos 5 minutos de jogo, o Agustín Delgado marca um gol para abrir o placar, mas infelizmente eles tomaram a virada, e no seu grupo ficaram na última colocação, sendo eliminado da Copa do Mundo de 2002. Para finalizar o vídeo, por último, mas não menos importante, o Paraguai. A primeira participação em mundiais do Paraguai foi em 1930, no Uruguai. O primeiro gol foi feito por Vargas Peña,
aos 40 minutos do primeiro tempo, dando a vitória para o Paraguai sobre a Bélgica e a segunda colocação em seu grupo, eliminando da Copa do Mundo de 1930. Obrigado por assistir. Se gostar dos meus vídeos e quiser me ajudar, se inscreve no meu canal.